Parnaíba nasce na Chapada das Mangabeiras, a 700 metros de altura, e percorre mais de 1.480 quilômetros, separando o Piauí do Maranhão até se encontrar com o Oceano Atlântico. E foi aqui, na Foz do Velho Monte, que a natureza moldou um cenário de beleza sem igual. Um reduto fabuloso de plantas e animais raros em um espetáculo de encher os olhos. O Caminhos da Reportagem de hoje traz você até o delta do Rio Parnaíba. Dunas, praias, lagos, rios, igarapés. A foz do Rio Parnaíba é um mosaico das mais belas paisagens que existem pelo mundo. Um mosaico formado por dezenas de pequenas e grandes ilhas, espalhadas em território do Piauí e do Maranhão, em um lugar onde a natureza soube dosar a presença do homem, para que ele pudesse viver em harmonia com o meio ambiente. O delta é chamado assim pela sua forma, parecida com um triângulo, que é o símbolo da quarta letra grega. Essa é uma forma comum de foz, mas somente o rio Parnaíba e os rios Nilo na África e o Mekong na Ásia possuem o delta em mar aberto. Aqui, no norte do Piauí, é o Oceano Atlântico quem contribui para destacar esse paraíso natural, que só pode ser melhor apreciado quando se faz o percurso de barco, o principal meio de transporte por aqui. Partimos do Porto dos Tatus, no município de Ilha Grande, a principal saída para quem vem conhecer o delta pelo Piauí. Por aqui passam milhares de turistas todos os anos, que vêm conhecer de perto os encantos da foz do Rio Parnaíba. Desde o início da viagem, a fauna e a flora exótica do delta começam a se revelar. Logo em frente ao porto, vemos a aninga, uma planta aquática que era usada pelos índios que viviam aqui para serem transformadas em canoas, em razão da sua capacidade de flutuar facilmente na água. Logo mais à frente está a Ilha das Iguanas, um matagal no meio do rio que centenas desses animais usam como refúgio para dormir e se acasalar. Por isso mesmo, curiosos não são bem-vindos e são recebidos com esse balançar de cabeça, um sinal claro de hostilidade. E toda essa beleza natural é usada também para a sobrevivência de quem vive por aqui. A cata do caranguejo e a pesca são as principais atividades dos nativos, como o seu Gilvan, que tira do camarão branco o sustento da família. O seu Gilvan trabalha aqui no Igarapé dos Periquitos há pelo menos 8 anos, né, seu Gilvan? Eu queria que o senhor desse uma ideia para a gente como é que o senhor faz para conseguir pescar esses camarões. Como é que funciona aí o processo? Esse processo a gente vai na carnaúba, que é uma das matérias-primas. Aí a gente tira o talo, aperfeiçoa todinha, aí você tece a tala todinha, compra essas bocas aqui que é a tela. Uhum. E aí... Como é o nome desse dispositivo aí de pesca que o senhor usa? Esse aqui é o jiqui. Jiqui. Como é que funciona o jiqui? Mostra pra gente aqui. Ele funciona assim, você faz aqui a peça aqui, o camarão entra aqui, aí não consegue mais sair, porque eles vão tentar sair ao redor disso aqui. Eles são agarrados assim, encostados. Quer dizer, ele entra e não consegue mais sair. É uma armadilha. O senhor consegue pegar quanto desses camarões? Mais ou menos a quantidade por dia, 4, 5 quilos. Dá geralmente quanto de lucro para o senhor? Dá uns 30 reais por dia. O senhor vive disso? Só disso. Dá para sustentar a família numa boa? Não dá numa boa tão boa não, mas dá para ir passando. Seguindo pelo Rio Parnaíba em direção ao Atlântico, encontramos pescadores de siri, que usam armadilhas para pescar o escorregadio crustáceo. Mas nem só de pesca vive o delta. Os turistas têm descoberto essa área de proteção ambiental e as visitas estão crescendo ano a ano. Cerca de metade dos visitantes vem da Europa, principalmente da Itália e da França. Além das belas paisagens, eles procuram também a calmaria fácil de se encontrar no delta.
da gente é de Fortaleza, moro aqui em Parnaíba, moro no tribunal, mas não conheci ainda não. Primeira vez que vem aqui, o que tá achando? Muito bom, muito legal, muito bonito. Mas é o tipo de local que você recomenda às pessoas? Recomendo totalmente, muito bom. Eu já tinha vindo quando eu era mais nova. Já, né? Gostei muito e aí vim de novo. Sérgio e Daniela vieram de Milão para conhecer o litoral piauiense. Sérgio está no Brasil pela primeira vez e diz que achou o Delta um lugar incrível. Gostei do visual, dos animais e até da brisa. É tudo espetacular, diz ele. Very nice. Amazing. Ela, que já esteve no Rio de Janeiro, diz que o Delta é o tipo de local que nunca se esquece e conta que vai recomendar aos amigos. E os encantos por aqui são tantos que não é difícil conhecer histórias de gente que veio para passear ou trabalhar e acabou se instalando de vez. Lina é uma dessas pessoas. Ela nasceu no Rio de Janeiro e veio ao Piauí trabalhar como enfermeira. E com o tempo, resolveu ficar e investir, montando restaurante e uma pousada. Mas no caso dela, não foi apenas o lado bom a razão de ficar. Aqui não tinha energia elétrica, aqui até hoje não tem água tratada, aqui não tinha nenhum profissional de saúde. E eu me identifiquei com as necessidades desse lugar e senti que eu podia fazer alguma coisa. Eu acreditava que a minha tarefa como enfermeira aqui era fundamental, era primordial ter um profissional de saúde aqui. Isso foi há quanto tempo? Eu vim para cá em 2001. 2001, a gente já tem 10 anos pelo 10 menos. anos que eu moro O que aqui você nessa acha que melhorou nesse tempo? Você conseguiu ver realmente o desenvolvimento aqui da Ilha das Canárias? O que aconteceu é que a comunidade aqui tinha muito pouco contato com o continente, com as outras comunidades, com a cidade grande. Aqui era um lugar praticamente isolado porque não tinha energia elétrica, poucas pessoas tinham televisão. O rádio nunca foi aqui não chegava uma qualidade de informação, aqui nunca chegou jornal, nunca chegou revista. E isso mudou com a energia elétrica. Em 2005, a Associação de Moradores conseguiu conquistar esse grande ganho e uma mudança muito grande, né? Porque tendo televisão chegou informação. E isso foi uma mudança enorme. A despeito desses problemas, você acredita que é um local bom? Seria um local bom para você viver já naquela época? Eu tive uma coragem muito grande e uma fé muito grande, porque não é qualquer pessoa que depois dos 40 anos sai do meio urbano para ir morar numa zona rural sem esse conforto, né? Todo mundo que mora na cidade está acostumado a tomar água gelada, claro, cerveja gelada, ter manteiga, ter, né, essas coisas que fazem parte do meio urbano. Tá feliz com o resultado? Eu estou feliz porque eu consegui participar dessa mudança. O tempo passou e a realidade mudou, embora ainda esteja longe do ideal. A maior parte das ilhas que formam o delta não é habitada. As poucas que possuem moradores sofrem com a falta de infraestrutura básica, como abastecimento de água ou de energia, o que dificulta, mas não tira o prazer de viver aqui. No delta, as áreas mais povoadas são a do município de Tutóia, no Maranhão, e na cidade de Ilha Grande, no Piauí, principalmente na região da Baía das Canárias, a principal foz do rio Parnaíba. É aqui que se pode ver de perto o encontro das águas do rio com o mar, com a força das marés, causando uma impressionante divisão de águas. Deixamos o mar para trás e seguimos pelos igarapés, que criam verdadeiros labirintos pelo delta. Essas áreas são formadas basicamente por 3 tipos de mangue: o negro, também conhecido como siriúba, o branco e o vermelho, que é o mais comum por aqui. O delta do rio Parnaíba é o único das Américas e dos 3 existentes no mundo é o mais preservado. O delta é composto de 83 ilhas, que se distribuem em um total de mais de 2.700 km². Essas ilhas são margeadas pelo mangue, um dos biomas mais férteis de todo o planeta e o principal responsável por toda a beleza do lugar. Toda essa região de manguezais, né, ela tem uma grande importância no ponto de vista de
colocar partículas, né, na parte da zona costeira, seria a questão de nutrientes, principalmente a parte de nutrientes, né, para toda a cadeia trófica. Então, toda a parte de pescado, a parte de recursos pesqueiros e toda a região costeira aqui da nossa região, boa parte é formada toda nessa região dos estuários, né, que é na região dos manguezais. Então, principalmente aqui a gente tem muitas comunidades pesqueiras, né, que dependem principalmente do pescado para a sobrevivência. Então, esse fator social dos manguezais é muito importante, né? E aí o outro ponto de vista é a questão do próprio turismo, né, que a gente está trabalhando aqui, seja o ecoturismo, seja o turismo de base comunitária, que por conta das paisagens, né, que elas são lindíssimas, é um local quase único aqui, né, em todo o Brasil. O manguezal é um habitat de particularidades anfíbias. Por isso, oferece abrigo e alimento para diferentes grupos de animais. São comuns por aqui mamíferos, peixes, crustáceos, aves e uma infinidade de espécies. A maioria desses animais tem seu ciclo biológico vinculado ao próprio ciclo do mangue. Uma das maiores dificuldades para o Instituto Chico Mendes é a fiscalização da área. E isso é fácil de se perceber observando as agressões ao meio ambiente em diversas ilhas. Em apenas um dia, encontramos queimadas, troncos de árvores vindos de áreas desmatadas e até um jacaré morto. Resultados da ação desmedida do homem. A gente tem uma dificuldade em termos de pessoal, né? Eu até mês passado era a única analista ambiental da APA Delta do Parnaíba, né? Mês passado chegou uma nova servidora para dar apoio, mas mesmo assim a área é muito grande, né? Para a gente tentar trabalhar, tentar diminuir um pouquinho as questões, né? As degradações, as questões de os impactos mesmo e a parte de pressão, seja dos usos, né? A parte de pesca, principalmente a parte de pesca que abrange toda a nossa região. Né? Mas vocês realmente têm tido problema com depredação ambiental? Assim, a gente tem um problema muito sério do arrasto de camarão na beira de praia. Se você for hoje no Arrombado, aqui em Escorreia, né, tem barco de pesca de arrasto na beira da praia, 100, 200 metros. Isso é proibido, né? Só que nós não temos embarcação, né? O IBAMA, que dá muito apoio para a gente, né, também não tem embarcação que possa fazer esse trabalho. E de vez em quando a gente consegue apoio da capitania, né, mas não é sempre que a gente está podendo estar contando com o apoio deles. Além dos mates, né, de corte de mangue, né, a gente tem esse problema, principalmente tem 2 locais no Igarapé dos Poldos e tem mais um Igarapé que o pessoal está tirando madeira. A gente tem uma dificuldade muito grande de estar presente todo o tempo lá, porque a gente não tem embarcação, então fica complicado, né? E a questão do plantio de arroz também, né? Não sei se vocês observaram isso, né? É um outro problema muito sério, porque o pessoal utiliza muito agrotóxico nesse plantio, né? Para matar um caranguejo que na época quando está germinando, né? O aratu, e aí ele come a parte mais nova, né? Então o pessoal ele, entre aspas, estragaria a plantação. Isso, aí o pessoal utiliza muito agrotóxico, né? Então esses são os problemas grandes, né? Além da pesca que utiliza apetrechos proibidos, né? Ou malha pequena, então existem essa outra parte. O único delta em mar aberto das Américas foi descoberto pelo português Nicolau de Rezende, que em 1571 naufragou no litoral do Nordeste, perdendo toneladas de ouro no acidente. Nicolau foi salvo pelos índios tabajaras e tentou por 16 anos resgatar o valioso patrimônio, mas sem sucesso. Por outro lado, descobriu algo muito mais valioso. Nas suas impressões sobre o delta, ele escreveu: "Quantos no futuro colherão esse tesouro? Esse paraíso resistirá aos futuros desbravadores?" O paraíso resistiu e hoje toda a área do delta já foi desbravada pelos pesquisadores. E os únicos que continuam a avançar rio adentro são os moradores do local. Gente que vive e tira seu sustento daqui. Paulo é uma dessas pessoas. O único morador dessa ilha, ele é pescador e cultiva ostras para conseguir sobreviver. Esse aqui é o seu Paulo, que é também um dos habitantes aqui do delta do Parnaíba. Seu Paulo, o senhor faz criação de ostra. Como é que se cria ostra aqui? A gente pega elas novinhas, aí eu boto num depósito aí. Que tipo de depósito? Uns pneus. Aham. Aí com 3 meses ela tá nesse tipo aqui. Certo. E 3 meses é o tempo que ela demora para se desenvolver. desenvolver. O senhor consegue ter um bom lucro com ela? Um pouco. Quanto é que sai uma ostra? O senhor vende no quilo? Como é? Não, sai
A unidade. A unidade. É. Quanto é uma ostra dessa? As 2, aí R$1,5. R$2, R$1,50. R$1,50. É, dá para ter um bom lucro com isso? Dá. Dá? Dá, tranquilo. E o sabor é bom? Mas, rapaz, com certeza. Vamos lá. Tá aqui então a ostra, vamos ver se Consegue. realmente tem um sabor bom. Confesso, já disse pro senhor, é a primeira vez que eu como ostra, hein? Vai gostar. Vamos lá então. Até sentiu mais o gosto do bem salgado, assim, Bem como salgado, se bem fosse salgado. água do mar. Do mar, É bom, é bom. Deixamos a pequena ilha onde Paulo mora e seguimos pelos infinitos caminhos que levam ao encontro do rio com o mar. Isso porque o rio Parnaíba possui grandes saídas para o oceano, que se espalham pelo delta como 5 dedos de uma mão. Mas para navegar por esses igarapés é preciso conhecer a região, porque a profundidade de cada um dos braços do rio costuma variar de acordo com o nível das marés. Com a aproximação da região dominada pelo mar, começam a aparecer os primeiros sinais das dunas, formações comuns por aqui. Apesar de formarem um grande contraste com a fertilidade dos mangues, toda a aridez das dunas mostra muita harmonia com o meio ambiente. Essa região é a Baía do Feijão Bravo. Essa deveria ser a sexta foz do rio Parnaíba, mas ainda na década de 60, a ação dos ventos fez com que essas dunas bloqueassem a comunicação do rio com o mar, fazendo com que a foz deixasse de existir. A explicação que os nativos dão para que a baía fosse completamente tomada pelas dunas foi o naufrágio de um navio na década de 70, que fez com que a areia fosse se acumulando até cobrir toda a área. E o resultado é esse cenário espetacular. E em meio a esse cenário exótico, mais um dia se vai, onde o rio Parnaíba se encontra com o Oceano Atlântico, inspirando homens e influenciando animais, e fazendo a lua aparecer antes mesmo do sol se despedir. E no próximo bloco você vai conhecer a beleza impressionante e o poder assustador das dunas de Ilha Grande, que estão ameaçando as casas dos moradores do local. A gente volta em instantes. A combinação perfeita para quem pretende se divertir na costa piauiense envolve mar, praia e muito sol. E isso é o que não falta por aqui, apesar do Piauí possuir o menor litoral do Brasil, com apenas 66 quilômetros de extensão. E um dos locais mais belos do delta são os Lençóis Parnaibanos. Essa imensidão que se parece bastante com um deserto cheio de oásis. Um fenômeno geológico formado com águas da chuva, do rio e do mar, e ainda bem pouco conhecido dos próprios habitantes do local. Uma área quase inexplorada. E é aqui nos Lençóis Parnaibanos que fica o Morro do Gemedor, uma duna que nunca muda de lugar, mesmo com os ventos fortes. Um morro cheio de mistérios e que faz um barulho estranho quando alguém passa por ele, como se fosse um tipo de lamentação. A explicação mística para o barulho vem de uma lenda antiga, em que a índia Intã encontrou Ará, um homem branco naufragado na praia. Com medo de que sua tribo descobrisse e matasse o homem branco, Intã foi se esconder com ele em uma cabana próxima às dunas. E lá eles ficaram escondidos até que uma ventania fez a duna cobrir a cabana, deixando Intã e Ará presos embaixo. E até hoje quem anda pelas dunas consegue ouvir o lamento dos dois. Já a explicação científica é que essa duna fica em uma área onde a acústica se encarrega de ampliar o som da areia deslizando. E a história de Intã e Ará não é a única desse tipo por aqui. As dunas da região do delta estão constantemente ameaçando os moradores do município de Ilha Grande. A área onde hoje está o famoso Morro Branco já foi um grande povoado chamado Canabrava, hoje completamente soterrado. Outras regiões que são povoadas não estão livres da ação das dunas.
Valdeci sabe bem disso. A casa dele ficava nessa área, que hoje possui apenas ruínas. Os grandes bancos de areia que ficavam no quintal da sua casa foram chegando mais próximo pouco a pouco e fez com que ele e a família tivessem que sair. E ele resistiu quanto pôde. Faz 2 meses que mudou de casa, depois que as dunas avançaram tanto que bloquearam até a rua. A prefeitura já mandou remover a areia, mas Valdeci não quer mais voltar. Então, Valdeci, aqui era onde moravam os seus vizinhos. Toda essa região aqui tinha casa, né? Tudo tem casa. Aqui era a casa da dona Mazé que tinha. Logo aqui era a casa do seu Elia Viana. Ali era a casa do Zé Santana. Você faz ideia de quantas casas tinha aqui nessa época? Quando você veio para cá? Tinha umas 40 casas por aqui. 40 casas. Era grande, tinha esses cajueiral, tudo que era para cima. Quer dizer, toda essa região aqui que foi tomada pelas dunas, isso aqui tinha casa. Tudo era cheio de casa. Tinha casa aqui, uma atrás, uma pertinho da outra aqui. Tipo feita em rua, uma casa do lado e casa do outro. Do lado, casa do outro e a estradazinha subia. Quando nós chegamos aqui, tudo era assim. E logo, se demorou muitos anos, a duna era longe, aí começou a chegar. Começou a chegar. Cobrindo os cajueiros, é uma área de cajueiro muito alta. Cobriram tudo já, acabou tudo. Você hoje mudou para outra região, já deixou aqui. Tem receio de que lá possa haver acúmulo de areia novamente? Ou você já foi para um local específico para ficar bem distante de duna? Eu já fui para um local que lá a duna não vai me perturbar mais. Não quer mais ter papo com duna? Não mais não, porque perturba muito, tanto à noite como na hora da refeição da gente. Toda hora a gente tá comendo, tá caindo ali. As pessoas passavam e tiravam o sarro da gente, sabe? Assim, a tua comida é muito, porque agora tá misturando com areia, né? Mas não é porque ninguém queria, cara. Era a situação que não tinha dado, e quando deu a gente saiu. De todo modo é uma situação difícil, porque você disse que queria até ter se mudado antes, mas devido às condições financeiras teve que adiar um pouco essa mudança. Adiar, a gente ficou esperando aí sair o seguro aí da pesca, eu sou pescador. Aí fiquei esperando, com o dinheiro do seguro a gente saiu. Conseguiu sair? Comprei outro lugar lá e construí já, graças a Deus. Agora a gente tá num lugar bem distante aqui. Né? Agora vive tranquilo e longe da areia. Tranquilo, longe da areia. Só traz os meninos agora para brincar aqui no morro. E assim como a casa do seu Valdeci e as dos vizinhos dele foram soterradas, a gente percebe que outras já começam a correr o mesmo perigo. Essa casa, bem como todas as outras dessa região, estão sob a ameaça de serem soterradas pelas areias das dunas do Morro Branco. E a previsão é que em cerca de 10 anos, toda essa área esteja completamente sob a areia. Mas todo esse problema não vem apenas da ação da natureza. O desmatamento e o assoreamento provocados pelo homem também estão influenciando a ação das dunas. Nós, ao longo desses anos, através da Fundação Rio Parnaíba, a gente vem chamando a atenção das autoridades para aquele problema tanto do assoreamento como do soterramento. Como as dunas se movimentam, elas, através dos ventos da parte eólica, termina fazendo com que a maioria daqueles familiares, a sociedade toda que vive naquela região, sofra com esse problema. Um problema muito sério que vem se agravando a cada ano, através de queimadas. O que acontece para que haja aquele soterramento, aquelas dunas se movimentem? Através do vento, mas principalmente queimadas. Essa questão do desenvolvimento fez com que nós não tivéssemos mais capeamento vegetal. Com isso, toda essa areia é drenada para os rios que desemboca no mar. O mar, com o vento e com a ação das ondas, volta toda essa areia. E essa areia tende a se acumular nas margens litorâneas. Por isso, é o que está acontecendo não só nessa região do Portinho, mas essa formação toda do Delta do Parnaíba, de todos os lençóis maranhenses, é por conta dessa erosão. Todo o rio, ele desemboca no mar, leva esses detritos arenosos. Os detritos, que é a areia, ela volta e forma essas dunas. Quer dizer, é um problema que poderia ser evitado caso houvesse algum tipo de incentivo, de projeto para o reflorestamento ali daquela região. Com certeza, políticas públicas voltadas para minimizar essa problemática. Enquanto não houver essa questão da sociedade provocar esses políticos para que tomem alguma atitude, nós deveremos ter naquela região praticamente um deserto.
um processo de desertificação ao longo do tempo, que está se acentuando nesses últimos anos. Se você não minimizar os problemas, a tendência é que num curto período de tempo, toda aquela área ali sofra essa problemática, toda a área, porque vão continuar chegando os detritos, a areia, através do rio, da correnteza dos rios. E essa areia ela vai voltar, não tem como se acumular. O processo das marés joga a areia para fora. O problema dos ventos leva com mais rapidez esse arenito, essa areia quartzosa. Então a tendência mesmo é que ali torne-se um deserto, e um deserto de dunas, já que o vento leva e forma esses blocos de areia, que com o tempo a tendência mesmo é não existir mais ação humana ali, só o deserto mesmo. Saímos da paisagem árida das dunas e voltamos para os igarapés do Delta, onde vive o peixe de 4 olhos. Esse animal curioso que nada na superfície da água, na verdade tem apenas 2 olhos, mas que são grandes o bastante para que ele possa ver tanto dentro quanto fora da água. Mas o que chama atenção mesmo é o jeito peculiar de nadar, sempre sobre a superfície, como se estivesse pulando. A fauna do Delta é tão rica que os nativos daqui já avistaram até mesmo peixes-boi por essas áreas. Para verificar a veracidade disso, seguimos até o município de Cajueiro da Praia, onde está instalado o projeto Peixe-Boi. É aqui que a equipe do projeto monitora cerca de 40 animais, o maior grupo que existe no litoral brasileiro. É que ao meu lado está o Heleno, que é o coordenador do projeto Peixe-Boi aqui em Cajueiro da Praia. Heleno, eu queria que você desse uma ideia para a gente como é que funciona esse projeto aqui. Bem, o projeto Peixe-Boi, aqui no Piauí, ele funciona como preservação e pesquisa de peixe-boi marinho no ambiente natural, né? A gente tem uma grande ocorrência hoje aqui no litoral do Piauí, é considerado uma das áreas de maior ocorrência hoje no Brasil, né? Em função da extensão do litoral, ser um litoral pequeno, de 66 quilômetros, a gente tem uma média de 40 quilômetros desse litoral que tem a ocorrência. Nos outros 20 e poucos quilômetros não tem mais a ocorrência do peixe-boi. Então, a gente tem outros fatores também que levam a gente a ter essa base do projeto aqui, que é a questão de ter um manguezal hoje ainda considerado intacto aqui na região, né, um dos mais bem preservados hoje considerado no Brasil. E o peixe-boi, o habitat dele é totalmente estuarino, uma região estuarino, que é a região de manguezais. Então, e aqui nós temos esse mangue bem preservado e tem uma área boa de alimentação, é um local que não tem perseguição pelas pessoas, né? Era o que eu queria te perguntar, o peixe-boi aqui em Cajueiro da Praia, aqui no litoral piauiense, ele está protegido, ele está seguro? Está seguro, é tanto que a gente sabe que hoje, em todo o Brasil, existe a ocorrência de morte, né? Relatos de morte de peixe-boi intencionalmente. E aqui no Cajueiro da Praia foi implantada a base aqui em 1994 e desde então não teve nenhum encalhe, nenhuma morte de peixe-boi aqui, com exceção de um que apareceu boiando aí, mas foi uma morte natural mesmo. Você estava explicando que apesar de haver relatos de um caso específico de aparecimento de um peixe-boi na região do Delta, não é comum ele circular por aquela região, aquela área ali. Então, a gente tem uma campanha que chama Campanha Encalhou, né, que é um levantamento que a gente faz em toda a costa do Brasil, do Nordeste, né, desde de Alagoas até o sul do Maranhão. E a gente, nesse relato, a gente constatou que não tem ocorrência desde do coqueiro aqui no Piauí até aproximadamente as praias de São Luís, que é em São José de Ribamar, que é onde existe outra base do projeto. Então, nessa extensão de área do Maranhão, não existe
não tem ocorrência de peixe-boi mais. Que é justamente onde fica localizado o delta. Localizado o delta do Parnaíba. Ainda assim acontecem casos raros, esporádicos, e o bicho ir passeando e acabar aparecendo por lá. Isso a gente não tem hoje um fator que diga assim, ó, o peixe-boi migra tanto ou não migra, porque a gente tem casos que nem o ano retrasado, subiu um no rio Timonha e a gente encontrou esse bicho bem para cima do rio Timonha, onde não existia nenhuma boato de ocorrência nos últimos 30 anos. Então... Heleno, como é que funciona esse trabalho que é feito junto à comunidade local para que elas possam se envolver também e ajudar vocês a preservar o peixe-boi? Então, a gente tenta trazer a população, né, de pescadores principalmente, para se aliar a nós, né, de uma certa maneira que a gente trabalhe todo mundo e todo mundo saia ganhando com isso. A gente trabalha, hoje mesmo a gente está fazendo um trabalho com os pescadores, né, que a gente chama, é um processo de transformar esse estuário aqui, né, num local que tenha as atividades de pesca só artesanal e só pela comunidade nativa daqui da região. Então, isso a gente está brigando para que isso sirva até de exemplo para os outros lugares que estão tão explorados, estão tão, né, detonados já os estuários, e a gente está tentando fazer isso aqui em Cajueiro da Praia. Isso para dar em troca até para a comunidade, né, em retorno do que eles fazem pelo peixe-boi. Aqui é um dos lugares que não tem, nunca foi pega um peixe-boi intencionalmente, não tem nenhum registro de caça de pescadores do peixe-boi, não tem perseguição pelos pescadores com o bicho. Então os bichos... Eles vivem harmonicamente, pescadores e peixe-boi. Tranquilo. Tanto que aqui é um dos únicos lugares no Brasil que tem registro de peixe-boi no ambiente natural. Você vê o bicho nascer no ambiente natural. Esse é o único registro que tem no Brasil, é aqui no Piauí. Que é algo espetacular. Bom, e agora que a gente já sabe como funciona o projeto Peixe-Boi, a gente vai até a torre de observação para ver se consegue ver algum bicho ao vivo. A torre de observação fica encravada em um banco de areia no meio do mar. Para chegar lá, só de canoa ou jangada, já que os barcos a motor são proibidos de circular por essas águas, territórios dos peixes-boi. A missão dos monitores é observar o mar procurando alguma aparição dos animais, o que é difícil de acontecer quando o mar está muito agitado. E após 4 horas de espera, nenhum peixe-boi resolveu dar as caras e a gente ficou sem ter noção de como é bonito o animal aqui do Cajueiro da Praia. Edivaldo, com que frequência vocês costumam ver peixes-boi por aqui? Bom, a frequência é do início do ano, de janeiro até maio, abril. Essa é a frequência. A nossa média boa de avistagem. O período em que eles mais aparecem, né? Já no segundo semestre é o período em que eles se afastam. É um período de reprodução, a fêmea procura mais os manguezais, né? Onde é mais tranquilo para ela poder dar luz a seu filhote. E se o peixe-boi é difícil de se ver por aqui, o caranguejo é figurinha fácil. Esse crustáceo é uma das principais fontes de renda de moradores da região, que abastece o mercado de Teresina, São Luís e até mesmo Fortaleza. Paulo é catador desde que tinha 15 anos de idade e tira da cata o seu sustento. De acordo com ele, apesar de ainda ser avistado muito facilmente, o caranguejo está desaparecendo do delta. O senhor costuma pegar quantos caranguejos por dia? Rapaz, nós pegávamos até de 80, 100, mas agora está mais pouco, é 40, 50 o máximo. E o senhor acha que isso está acontecendo por quê, diminuindo? Rapaz, a gente anda até a descobrir mesmo sobre isso, mas está difícil. Não sabe dizer. Eu mesmo não sei explicar demais não. O que o senhor acha de catar caranguejo? Gosta do ofício? Rapaz, não é muito bom demais não, mas é obrigado mesmo de ir. A gente pesca o caranguejo, pesca o peixe. Em temporada eu vou para o caranguejo, quando termina a temporada eu vou para os peixes, né? Que é o único meio de vida que tem, é isso mesmo. É um pouco pesado, mas é obrigado a ser aí mesmo. É o jeito que tem para viver. Eita, que se não for, não vai não.
pessoas como Paulo fazem a festa dos turistas que vêm ao Delta apreciar a caranguejada, uma das iguarias mais saborosas da região. Eu estou aqui com a Luana, que vai agora preparar para a gente uma caranguejada, que é um dos pratos típicos do litoral piauiense. Aqui já tem o caranguejo, está aqui pronto para começar a ser preparado. Luana, e o que mais, além do caranguejo, é preciso para fazer uma caranguejada? Primeiro passo, a gente vai colocar o alho, 3 alhos picados na panela com um pouquinho de óleo. Aí depois você mexa um pouco, depois você vai colocar passo a passo os ingredientes. O tomate. Tomate já picado aí, né? Tomate todo picado, um tomate, cebola, um pouquinho de corante e o pimentão. Depois de bem refogado, eu coloco o leite do coco natural. Quantos cocos você está utilizando aí? 3 cocos. 3 cocos de tamanho médio, não é isso? Isso. Aí eu tenho que sempre estar mexendo para não cortar o leite, até ele ferver. Esse leite de coco, como é que você produz ele, Luana? A gente pega, tem um rapaz que tira o coco do pé mesmo. Aí a gente descasca, tira o coco da quenga do coco e depois a gente passa no liquidificador. Esse aí é o sumo do coco ralado, né? Do coco passado no liquidificador. Você adiciona água ou não é necessário? Sim, tem que colocar água. Depois, quando começar a ferver, você coloque um pouquinho de sal. Sal é a gosto. Isso, sal a gosto. Como já está começando a ferver, eu coloco o caranguejo. Quantos caranguejos você usa para essa quantidade de molho e de tempero que você está colocando? Umas 3 cordas. 3 cordas, equivalente a 12 caranguejos, é isso? E agora eu vou desligar o fogo para fazer o pirão do caldo do caranguejo. Quanto tempo em média leva para fazer essa caranguejada? Uns 15 minutos. É um prato bem rápido de se fazer, né? Cerca de meia hora depois, está pronta a caranguejada, que é servida com a farofa, o pirão, que é feito do próprio caldo da caranguejada, o famoso baião de 2, que é arroz misturado com feijão, e o vinagrete para acompanhar. Aqui, Luana, é um prato muito vistoso, muito saboroso, que os turistas costumam pedir muito, mas que só pode ser feito por encomenda, né? Por que isso? Porque a gente não pode ser tem que ser tirado na hora, porque ele não pode ficar de um dia para o outro, porque ele morre. Tem que ser fresco. Não pode colocar em geladeira, nada. E é por isso que tem que ser encomendado e a gente faz na hora. É que vocês tenham ideia da quantidade de caranguejo que vai ser necessária. Bom, então o prato está feito. Está feito. Podemos comer? Pode. Então vamos lá. No próximo bloco você vai conhecer o projeto Tartarugas do Delta, que tem contribuído para preservar um dos animais mais ameaçados de extinção da costa brasileira. A gente volta em instantes.
Estamos em Barra Grande, um povoado que fica em Cajueiro da Praia. Seguimos para a Ilha do Cavalo Marinho, um dos animais mais frágeis que habita a região do Delta do Parnaíba. Para chegar até lá, seguimos de canoa pela Rota do Fraldão, um passeio turístico onde os visitantes são levados por entre os igarapós pela correnteza da maré, em um passeio bastante divertido. Fraldão que dá nome ao passeio é o colete salva-vidas colocado como se fosse uma fralda e que garante que a pessoa possa flutuar assim, quase sentada, aproveitando ao máximo o passeio pelo manguezal. E aí, não tem como resistir. Aqui em Barra Grande também é comum encontrarmos a garça azul ou garça morena, uma ave que só é encontrada no sul dos Estados Unidos e do Uruguai e nos manguezais do Brasil. Chegamos à Ilha dos Cavalos Marinhos. É aqui que esse peixe incomum fica refugiado dos predadores naturais e das redes dos pescadores. Nós estamos protegendo ele sim. E é um bichinho que está gerando renda para mais 40 famílias aqui em Barra Grande. Tá certo? Que vivem do passeio ecológico, que é o passeio do cavalo marinho. O cavalo marinho tem um comportamento bem comum no reino animal. Depois que ele consegue atrair um companheiro, jamais se separa dele. E mesmo se esse companheiro vier a morrer, a fidelidade continua, pois ele não volta a se acasalar. Além disso, é o cavalo marinho macho que carrega os filhotes enquanto eles ainda não nasceram. Quem fica grávida é o macho. A fêmea deposita os ovos dentro da bolsa incubadora, dá para observar a bolsa dele aqui, tá? A partir de 3 semanas depois, ele chega a colocar de 1.000 a 1.500 filhotes, tá? E nesses 1.500, quando eles são pequenos, eles servem de alimento para alguns peixes aqui do manguezal, tá? E pode sobreviver 5 ou 4, tá certo? E eles mudam de cor, tá certo? Tem mês que ele pode estar laranja, amarelo, verde, preto, tá certo? E ele chega a 19 centímetros, o cavalo marinho. Gostou do fato deles serem fiéis? Ah, eu gostei. Eu acho que a cavala ou égua marinha deve ficar muito felizes. Porque além de não engravidar, ainda tem um marido fiel, o que é raro. O que você achou do cavalo macho parir os meninos, ter os filhos e a fêmea não ter? Você acha legal? Achou estranho? Você não queria ter filhos? Não. O Delta do Parnaíba é o reduto também de muitos animais em ameaça de extinção. Um desses animais é o jacaré de papo amarelo, uma espécie rara de se encontrar, mas que às vezes resolve aparecer. A tartaruga marinha é outro desses animais. No mundo todo existem apenas 7 espécies diferentes de tartarugas marinhas. 5 dessas espécies são encontradas espalhadas pela costa brasileira. O litoral piauiense é um dos poucos lugares onde todos esses 5 tipos de tartarugas costumam aparecer. Até bem pouco tempo não havia nenhum acompanhamento para a preservação desses animais no Piauí, até que foi criado o projeto Tartarugas do Delta. Das 5 espécies que habitam o Delta do Parnaíba, 4 são as mais ameaçadas de acordo com os critérios da lista brasileira e da lista mundial. As tartarugas de couro, de pente, oliva e cabeçuda desovam mais frequentemente em praias próximas a regiões habitadas pelo homem, por isso correm mais riscos. A tartaruga verde, embora também em risco, corre menos perigo, pois a maioria dos espécimes desova em ilhas oceânicas, como o Atol das Rocas e Fernando de Noronha, onde a ação predatória do homem é mais controlada, o que contribui para a estabilidade da sua população. Trabalhos de conservação como o do projeto Tartarugas do Delta são importantíssimos para impedir o desaparecimento total dessa espécie, pois contribuem com a inserção maior de filhotes no oceano. Com isso, aumenta-se a possibilidade de que mais delas possam vir a se tornar adultas.
estimativa dos especialistas é que de cada 1.000 filhotes que nascem, somente 1 ou 2 conseguem atingir a maturidade. Isso porque os obstáculos que elas enfrentam para sobreviver nos oceanos são muitos, mesmo quando já estão em idade juvenil. Como se isso não bastasse, a ação do homem também é um motivo para a diminuição do número de tartarugas na costa piauiense. A ocupação desordenada do litoral e principalmente a pesca acidental, com redes de espera em alto mar, são fatores agravantes para a morte desse gracioso animal. Nessas imagens, os técnicos do projeto acompanham a desova de uma tartaruga de couro. E aqui, o difícil nascimento das tartaruguinhas de uma ninhada. A Verlane é a coordenadora do projeto Tartarugas do Delta, que tem contribuído para preservar esse animal que está em perigo em toda a costa brasileira. Verlane, eu queria que você desse uma ideia para a gente. Como é que funciona o projeto Tartarugas do Delta? Fazer o trabalho de conservação das tartarugas marinhas e tem como objetivo específico fazer o trabalho de pesquisa, educação e geração de renda. Kesley trabalha no monitoramento das visitas e dos ninhos das tartarugas nas praias. Um trabalho que exige dedicação 24 horas. O monitoramento ele ocorre de duas maneiras. Nós temos o monitoramento de desova, onde a gente monitora durante a noite a espera da fêmea, que sobe até a praia para desovar. E nós temos o monitoramento de ninhos, que ocorre também tanto durante a noite quanto durante o dia, e o monitoramento de encalhes. Ocorre quando esses animais debilitados ou mortos vêm a encalhar até a praia e a gente faz toda a quantificação e identificação das possíveis causas-morte. A ideia é tentar fazer com que cada vez mais aumente o número da população de tartarugas marinhas que é tão ameaçada de extinção. O número de filhotes que tem nascido aqui tem sido aquilo que vocês esperavam? Assim? Bom, nós atendemos às expectativas. Esse ano já foram introduzidos aproximadamente 1.900 filhotes no mar, Estamos aguardando mais a saída de 4 ninhos e aí assim nós terminamos a temporada reprodutiva. Durante o monitoramento, nós atendemos alguns turistas, o público em geral, a própria comunidade, que vem auxiliando também o projeto com informações de encalhes, informações de ninhos. E isso tem sido muito importante para a gente porque acaba contribuindo com a preservação da tartaruga marinha. O trabalho do projeto Tartarugas do Delta pretende crescer mais para dar um suporte maior a esses animais, que ainda precisam de muita proteção. E essa fauna rica do Delta do Parnaíba luta para conseguir manter o convívio com o homem e dar continuidade à harmonia que tem como resultado toda essa beleza no encontro do rio com o mar.